Dizem que a chuva lava tudo. Eu dizia isso também quando era mais novo e acreditava que água e tempo desfaziam qualquer nó. Hoje sei que há manchas que nem temporal limpa. Me chamo Otávio Kramer, tenho 68 anos e fui professor de matemática durante 45 anos numa escola estadual aqui do Vale do Rio Pardo. Nasci e vivi a maior parte da vida em Flores do Sul, uma cidade que cheira a churrasco no fim de semana e a terra remexida na primavera. E o que aconteceu comigo ali, na calçada da minha própria casa, ainda me acorda algumas noites. Vou contar tudo em primeira pessoa, porque não há história que emocione mais do que a voz de quem sofreu. Quero que sinta o mesmo aperto no peito que eu senti quando, voltando de uma viagem que deveria ser descanso, encontrei meus móveis encharcados, minhas memórias estampadas de lama e um bilhete mole colado à minha poltrona mais querida. Quero que, ao me ouvir, você se envergonhe da indiferença humana, reflita sobre o valor da dignidade e, por fim, se pergunte: o que faríamos no lugar do velho que escrevo? O gancho é esse. Minha poltrona de couro marrom, presente dos meus 25 anos de casamento com a Ana, estava na calçada da casa que comprei com sacrifício. No braço da poltrona, um papel rabiscado com uma frase curta que me partiu ao meio. Não cabe mais, desculpe. Era assinada com as iniciais do meu filho. Se isso não te deixa indignado, é porque você não conhece o resto. Nasci numa linha, naquela mistura de tradição alemã com o vento forte da campanha. Meus pais, Johann e Marta, vieram de longe e plantaram mais do que soja. Plantaram disciplina, vergonha na cara e respeito pelo trabalho. Aprendi desde cedo que as coisas não caem no colo. Se quer que algo exista, constrói-se. A bicicleta que me levava ao colégio, a lanterna que acendia para estudar, as horas de serviço no campo, tudo me moldou. Fui o primeiro da família a entrar na universidade. Matemática era o reino dos exatos. Eu gostava de transformar confusão em ordem, de explicar por que uma equação precisava ser resolvida passo a passo. Voltei para Flores do Sul para lecionar em 1978. Foram décadas de sala de aula, de quadro riscado, de voz rouca no final do ano, de meninos e meninas que hoje são médicos, comerciantes, vereadores. Eu costumava dizer que resolver uma equação era aprender a não se perder no mundo. Era ensinar a tomar decisões com lógica e coragem. Conheci a Ana na secretaria da escola. Ela dava português com um carinho que deixava as frases mais suaves. Casamo-nos em 1981, numa cerimônia pequena, com cuca no salão paroquial, e durante 35 anos ela foi meu centro. Tivemos um só filho, Mateus. Criamos o menino com a disciplina que herdamos de nossos pais, com o amor simples de quem tem pouco e dá tudo. A casa da Rua General Osório, onde o incidente aconteceu, foi comprada depois de muitos anos de economia. Não foi fruto de herança, nem de sorte. Foram décadas de apertar o cinto, de dar aulas particulares nos finais de semana, de Ana revisando textos à noite para juntar um trocado. Paguei aquela casa à vista. Assinamos a escritura como quem segura um pedaço de futuro. A Ana dizia que ali o Mateus sempre teria um porto seguro. Eu acreditava nisso. Por isso dói tanto que o porto tenha virado cais de descarte. A Ana morreu de um câncer voraz em 2019. A casa ficou silenciosa de repente. O Mateus casou-se com a Larissa em 2010. Ela veio de uma família que sempre olhou para nós com interesse. Desde o começo, achei a ambição dela maior que o afeto, mas amor de pai tem margem para a burrice. A gente prefere acreditar no filho. Eu também tinha defeitos. Era desconfiado, certo. Ana brincava que eu guardava dinheiro em 3 cofrinhos e um colchão.
Mas aquela paranoia de quem já viu inflação devorar uma vida me salvou mais de uma vez. Nos anos que se seguiram à morte dela, notei mudanças sutis. Visitas que coincidiam com o dia do pagamento da aposentadoria. Perguntas sobre meus investimentos. Sorrisos um pouco fáceis demais. Quando comecei a falar em vender a casa porque era grande para mim, foi como acender fósforos num pote de álcool. A ideia virou plano e o plano virou conspiração. Eles falavam da mesma coisa, em voz baixa, com papéis impressos, com a frieza dos que reduzem tudo a números. Seria melhor para o senhor ter menos trabalho, pai, dizia o Mateus, sempre amável demais. Há residenciais com tudo incluído onde o senhor faria amigos, acrescentava a Larissa com um olhar que eu julgava triste. Quando me ofereciam praticidade, eu ouvi. Não aceitei. Fui cauteloso. Comprei um apartamento modesto, de surpresa, sem contar a ninguém. Uma garantia, uma rede de segurança que não sei se me salvou da dor, mas me salvou do desamparo total. E então veio o dia da viagem. Era outubro. Resolvi ir visitar minha irmã em Gramado. Precisava de ar, de conversa que não fosse sobre futuro financeiro. Avisei ao Mateus que ficaria 15 dias. Ele disse: "Ótimo, vai lhe fazer bem, pai. Pode ficar tranquilo." Foi a frase que me despiu de qualquer precaução. Voltei de Gramado com a alma leve e encontrei a cena que mudou tudo. Móveis empilhados na calçada, minha estante de livros encharcada, quadros, minha poltrona. Aquela poltrona onde havia lido folhas e folhas de histórias, onde embalara o Mateus quando bebê, expostos como trastes. As pessoas passavam e olhavam, alguns cochichavam, outros filmavam. Foi quando vi o bilhete preso ao braço da poltrona com fita adesiva. "Não cabe mais. Desculpe. M." A chuva fina de outubro transformava tudo em lodo. Eu não lembro de como atravessar a rua até o meio-fio. Lembro do cheiro do couro molhado e do papel que se despedaçava nas mãos. Li as palavras com os olhos ardendo e, em vez de gritar, chorei em silêncio. Não foi bisbilhotice nem impulso vingativo. Era pó de anos de construção espirrando no rosto. Aquilo não era só minha poltrona. Eram noites de estudo, provas corrigidas, domingos de leitura, o lugar onde Ana repousara a cabeça numa sexta-feira qualquer e respirara comigo. Lixo? Eles tinham jogado minha vida à chuva. O que se segue no tempo é porque eu não me deixei reduzir a objeto. Podia ter sido escândalo. Podia ter batido na porta do filho, chamado a polícia, exigido a devolução. Mas minha natureza, de professor que pondera antes de agir, me fez fazer algo diferente. Peguei apenas o porta-retratos com a foto do nosso casamento e saí. Não quis ver mais nada sendo destruído. Não quis ver o rosto deles diante da minha dor. Fui para o apartamento que havia comprado, sentei e fiquei pensando por horas. A fúria que senti foi transformada em cálculo. Se eles queriam tirar-me do meu lugar, eu lhes devolveria a consequência. Vendi a casa. Não foi só impulso. Foi justiça segundo minhas regras. Contratei um corretor que havia sido meu aluno. Sem alarde, sem placa, venda rápida e à vista. Em 2 semanas, um comprador de fora depositou o valor integral e a casa deixou de ser minha. Quando noticiaram a venda, o telefone do Mateus tocou sem parar. Ele e a Larissa descobriram a casa fora do nome deles num dia e no outro viram o Dr. Sandro, o sogro da Larissa, homem de gravata e cartões de visita, surgir com malas e promessas. A vida, que costuma ser lenta, foi súbita e cruel com eles. O destino é irônico. No espaço de alguns meses, eles experimentaram o que eu vivenciaram: a humilhação, o desapego, o frio do recomeço. O doutor Sandro, que havia exigido lugar para si, viu as chaves serem tiradas das mãos que acreditavam ser donas.
Alguns diriam que vingar-se assim é imaturo, outros diriam que isso é justo. Eu digo que foi necessário para que o Mateus aprendesse a lição que nenhum sermão poderia ensinar, que tratar alguém, um pai, como mobiliário tem preço, e que certas traquinagens familiares, quando expostas, voltam como bumerangue. Quero que você, que me ouve, sinta essa indignação, não apenas diante do gesto do Mateus, mas diante de um mundo que transforma a velhice em problema, que vende dignidade por praticidade, que prefere o jeito mais fácil, a abraços que não rendem lucro. A minha história é o espelho de tantas outras. Quantos lares hoje discutem o lugar dos idosos como se fossem móveis prontos para transporte? Quantos filhos calculam heranças como quem prevê rendimentos e esquecem que quem deu a eles a vida não é planilha? Mas não pense que eu me regozijei com a queda deles. Eu não gosto de ver ninguém sozinho na rua, ninguém buscando abrigo com olhos desesperados. Quando vi o Mateus ajoelhar-se diante de mim no meu apartamento, lágrimas e pedido de perdão sufocados na garganta, parte de mim quis abraçá-lo, outra parte guardou a cicatriz. Perdoei? Sim. Esqueci? Jamais. O perdão que dei não apagou a memória. Apenas me permitiu seguir sem ansiar por vingança eterna. Há duas coisas que quero que a história provoque em você: revolta e reflexão. Revolta, porque a traição foi crua. A poltrona encharcada é símbolo de uma cultura que aceita descartar pessoas. Reflexão, porque decisões assim não surgem do nada. São resultado de pressões sociais, ambições, medo do futuro, vergonha. A Larissa não acordou maligna. Ela foi modelada por um pai que valorizava a aparência mais que laços. O Mateus não nasceu ingrato. Ele se deixou seduzir por uma facilidade que prometia status e conforto. E então vem a reviravolta que muitos clamarão negar. A justiça poética aconteceu. Eles perderam o que perseguiram. Mas a pergunta que fica, e que quero deixar no ar para você mastigar, é: será que o castigo deles nos satisfaz? Ou será que a verdadeira transformação exigiria mais que recompensas e punições materiais? A vida não se corrige só com balanços financeiros. Escrevo isso porque quero que seu estômago se revirando não seja fim do itinerário. Quero que saia dessa narrativa querendo agir. Visitar um pai distante, checar se a mãe está feliz, negociar menos e amar mais. Porque histórias virais não sobrevivem só por choque, sobrevivem por verdade. E a verdade aqui é crua. A velhice é o teste do caráter. Ao longo desse processo, aprendi outras coisas que também quero dividir. Primeiro, que a autonomia é um bem sagrado. Eu não permiti que decidissem por mim, nem aceitar, nem vender. Tive o direito de escolher e exerci. Segundo, que dignidade não é negociável. Se você permitir que os outros a tratem como mercadoria, estará dando permissão para que a vida inteira seja tratada da mesma forma. E terceiro, que a esperança é bizarra. Às vezes, a melhor resposta é criar uma saída silenciosa, um apartamento secreto, um plano que ninguém conhece, porque a vida pode exigir que nos salvemos sem aplausos. Não posso ocultar que o dinheiro da venda da casa me abriu portas. Fui à Alemanha, visitei os lugares de onde vieram meus avós. Vi onde minha família começou e senti uma ternura estranha ao perceber que plantar dignidade é mais complexo que plantar fumo ou trigo. Comprei a passagem que Ana queria quando respirávamos sonhos. Fiz jantares, fui a shows, comprei livros. Foi um recomeço que não apaga o que aconteceu, mas me permitiu viver com um pouco mais de leveza. O Mateus ajustou a vida dele de outro modo. Passou meses numa entrega de lições que o fizeram repensar prioridades. A esposa saiu, a empresa continuou, as contas apertaram. Nada disso me dá prazer. Se você busca deleite no infortúnio alheio, procure outra história.
Eu, no entanto, observei que o homem que chorou aos meus pés evoluiu. Não se tornou um santo, mas perdeu a insensatez que lhe permitiu jogar o pai na chuva. Reconciliação? Parcial, lenta, quebradiça. Essas coisas não se recuperam numa semana. Algumas portas não se abrem mais da mesma maneira. Mas há um ponto que não posso deixar de apontar e quero que o público sinta isso com clareza. O problema não é só filho que trai. É um sistema que trata o idoso como problema social. Residenciais são necessários? Sim. Há lugares bons? Sim. Mas transformar isso em expediente para remover a presença de quem envelheceu é covardia. Nós, enquanto sociedade, precisamos reclamar. Será que temos um pacto moral com as gerações que nos antecederam? Ou vamos deixá-las para o lixo quando são inconvenientes? A história trouxe repercussão no bairro. Alguns me julgaram duro, outros me aplaudiram, muitos se calaram. Não busco aplausos. Busco que você, aí do outro lado, sinta aquilo que eu senti quando tirei a foto do porta-retratos do bolso e a coloquei na mesa do meu novo apartamento. Uma mistura de perda, incômodo e liberdade. É uma sensação estranha, como um corte que sarou, mas deixou marca. A narrativa tem um final aberto. Não porque gosto de mistério, mas porque a vida real raramente fecha com laços perfeitos. Mateus e eu retomamos conversas esporádicas. Fomos ao túmulo da Ana juntos num dia de finados. Trocamos palavras murchas e sinceras. Ele me perguntou com voz embargada: mamãe me perdoaria? Eu disse a verdade: não sei. E essa resposta pesada é um convite. Convite para agir, para reparar, para morar nos gestos que restam. Se você quer um roteiro para viralizar, aqui vai a receita que usei sem querer. Comece com um gancho visual, a poltrona na calçada e o bilhete. Acelere com traição familiar. Acrescente uma decisão inesperada que inverte o jogo. Venda da casa. Mostre a reviravolta, a queda do sogro e a expulsão deles. Tempere com reflexão social, o problema do idoso como inconveniência, e finalize com moral ambígua. Perdão possível, mas confiança talvez não. Misture emoção, raiva, poesia discreta e imagens que gravam. O couro molhado, o papel que se desfaz, o rosto do filho ajoelhado. Mas, mais do que receita, deixo uma imploração. Vá até seu pai, fale com sua mãe, não permita que o diálogo se reduza a planilhas. Valorize quem fez de você alguém. E se por acaso você estiver do lado do filho que pensa em solução prática, pare e considere. Que tipo de pessoa você será no fim da vida se hoje decide que cabe no caminhão da mudança? Fecho esta história como gosto de fechar minhas aulas, com uma pergunta que não tem solução pronta, porque a vida exige trabalho contínuo. Depois da chuva, a poltrona apodreceu. Algumas memórias mofaram. Outras, porém, conservam um perfume que nem toda água consegue tirar. A minha lição é esta: não se deixe reduzir e não reduza o outro. Dignidade não se compra nem se vende. Ela se sustenta com olhos nos olhos e mãos dadas em noites frias. Se você sentiu raiva, bom, que essa raiva traduza-se em ação. Se sentiu tristeza, que ela leve à empatia. E se sentiu indiferença, espero que a próxima vez que passar diante de um idoso sozinho na praça, você escolha falar oi, ao invés de virar o rosto. Meu nome é Otávio Kramer. A chuva não lavou tudo, e eu não permiti que ela levasse minha última palavra. Obrigado por ouvir. Se gostou, compartilhe com quem precisa ouvir. Se não, guarde em silêncio e deixe que essa história faça no seu peito o mesmo estrago que me fez no meu. Um corte que, talvez, cure algo em você. A narrativa termina aqui, mas a pergunta continua. Quando a sua vez chegar, quem você quer que esteja à sua porta?